Então, 29 de abril de 2020, são 21 horas e 23 minutos, quarta e última parte da aula sobre prescrição. Bom, faltou falar uma coisinha para vocês aqui, tá? E como é que está essa questão da prescrição hoje, né? Se você olhar o novo Código de Processo Civil, tá? Eu vou analisar, vou colocar para vocês aqui. O novo Código de Processo Civil, ele fala assim, ó, artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa, constitui imóvel devedor. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo competente, retroagirá a data da propositura da ação. Tá? Então, hoje, o STJ está utilizando esse 240, parágrafo 1º. Tá? Então, olha só. O despacho que ordena a citação, ele interrompe a fluência do prazo prescricional. E os seus efeitos retroagem a data da propositura da ação. Tá? Então, atualmente, aquele julgado do STJ lá de 2010, tá? O STJ atualmente vem aplicando com fundamento no 240, parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Então, para o STJ, hoje, ele está nesse entendimento aí. Ou seja, proferida a ação, ajuizada a ação, certo? Vou tirar aqui o chat daqui. Ajuizada a ação, a prescrição vai estar interrompida pelo despacho que ordena a citação. E os efeitos do despacho que ordena a citação, para fins de prescrição, retroagirá a data da propositura da ação. Tudo bem para vocês? Bom, dito isso, nós vamos voltar então aqui ao estudo da prescrição e agora eu vou falar para vocês de prescrição intercorrente. Gente, o que é prescrição intercorrente? Então, nós já vimos que prescrição em matéria tributária é causa extintiva do crédito. Prescrição intercorrente é uma prescrição que vai extinguir o crédito, mas que se opera no curso da execução. Vejam só, aqui eu estou falando que mesmo a Fazenda Pública, ajuizando a ação, tem um despacho que ordena a citação corre e ela pode ser extinta pela prescrição no curso da execução. Isso se chama prescrição intercorrente. E a prescrição intercorrente foi introduzida pela Lei 11.051 de 2004 ao artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Isso causa alguma estranheza para alguém? Hã? Isso causa... porque não entendo como que ela ocorre no curso da execução. Não, tudo bem. Isso eu vou explicar para você. Isso eu vou te explicar. O que eu quero dizer é o seguinte: causa estranheza para alguém a introdução do Instituto da Prescrição Intercorrente pela Lei 11.051 de 2004? Professor, ela é uma lei ordinária, né? Gostei, Alexandre. É isso aí. Pô, eu não falei aqui nos slides anteriores, né? Eu não falei aqui que a Lei de Execução Fiscal, quando tratava de prescrição e decadência,
esse dispositivo dela não poderia ser aplicado à execução fiscal, porque a lei de execuções fiscais é uma lei ordinária. Perfeito. Alexandre, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, mas eu nunca arguí isso em processo nenhum. Tá? Mas nunca se ensejou para o senhor arguir? Não, porque isso aí vai contra o contribuinte, certo? Sim, claro. Quem tem que arguir isso é minha esposa lá, defendendo a fazenda pública. Ela que vai falar que não posso usar isso, não há que se falar em prestação intercorrente, porque a lei 11.051 é lei ordinária, lei complementar. Tá? Mas é estranho, porque isso para mim é tão básico, né? Quer dizer, é uma coisa formal, né? Professor, Oi. e nunca houve uma ação de inconstitucionalidade, nem nada do tipo? Ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém não tem. Nunca achei decisão que falasse isso, que a lei 11.051 é lei ordinária e não pode tratar. Porque, veja bem, a prevalecer o entendimento que eu exposei para vocês na aula passada, o que o judiciário poderia falar? Opa, prescrição intercorrente, somente execuções fiscais de crédito de natureza não tributária. Não foi isso que ele falou lá atrás? Quando a LEF mandava suspender a fluência do prazo prescricional para inscrição em dívida, o que o judiciário falou? Opa, vai suspender se a natureza do crédito for tributário. Se a natureza do crédito for tributário, não suspende. Porque lei ordinária não pode tratar de prescrição em matéria tributária. Aqui não se está a falar disso, tá? Aqui não tem esse debate. E isso beneficia o contribuinte. Então, também não sou eu, como advogado, que eu vou levar isso ao Poder Judiciário, né? Tudo bem? Essa é a primeira observação que eu faço para vocês aí. Mas, superada essa questão de ordem formal, deixa eu explicar aí para quem falou que não entendia como é que a prescrição ocorria no curso processo. Ó, eu entrei com execução fiscal. Eu não. A Fazenda Pública ajuizou uma execução fiscal. O despacho inicial de uma execução fiscal, antigamente era assim, cite-se. Agora é cite-se para pagar em 5 dias. Se não pagar, já pode penhorar, já faz bacenjude, já faz canajude, já arranca as cuecas do devedor. Tá? O despacho hoje, inicial na execução, é um despacho desse tamanho. Porque o juiz, no despacho inaugural da execução, ele já quer resolver um monte de problema. Porque antigamente ele dava um despacho cítice. Putz, aí citava, o cara não pagava, aí voltava para ele. Ele tinha que falar, penhora. Então, hoje o despacho é desse tamanho. Só pelo despacho inicial, a serventia já pode realizar vários atos caso o contribuinte seja citado e permaneça inerte. Ok? Agora, se eu não encontrar o devedor, o que vai acontecer? Você vai mandar o via Fazenda Pública, falar, não encontrei o devedor, apresente o novo endereço, porque quem tem que dar o endereço do devedor é o exequente. Aí a Fazenda Pública não consegue o endereço do devedor. Ela fica tentando e não consegue. Até chega uma hora que ela cansa. Aí o processo fica parado lá. Aí o que a LEF faz? Através desse artigo 40. Vai mandar o juiz suspender a execução por 1 ano. Estão entendendo? Então, isso ocorre também quando você cita o devedor, mas você não acha bens. Você manda o bacenjude, não dá nada, você manda o renajude, não dá nada, você manda aquele lá para ver o cartório de imóveis, não dá nada, o cara não tem dinheiro na conta, o cara não tem imóvel no nome dele, o cara não tem carro no nome dele. Aí, mesmo o que faz? O que a Fazenda Pública faz? Não tem o que fazer. Ok? Então, nessas situações, o que o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais manda? Ele manda o juiz suspender a execução pelo prazo de 1 ano. Terminou o prazo de 1 ano para suspender a execução, se a Fazenda Pública não requerer nada, não movimentar o processo, o juiz vai dar um despacho arquivando a execução. Veja bem, ele não está extinguindo a execução.
Ele está arquivando o processo. Bom, arquivou o processo, 5 anos que o processo está arquivado, o crédito ali vai estar extinto pela prescrição intercorrente. Estão entendendo? Se vocês depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar, aliás, se vocês quiserem não, né? Vocês devem pegar a Lei de Execuções Fiscais e ler detidamente o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Que lá você vai observar que existe um comando dizendo o seguinte: se o devedor não for encontrado, ou se encontrado o devedor não forem localizados bens penhoráveis à sua propriedade, o juiz ordenará a suspensão da execução, aliás, ordenará a suspensão do trâmite da execução pelo prazo de 1 ano. Fim desse prazo, se a Fazenda Pública não requerer nada, o juiz vai dar um despacho determinando o arquivamento da execução. Se dentro desse prazo de 5 anos do arquivamento da execução nada for requerido, se em 5 anos de arquivamento da execução nada for requerido, o juiz pode decretar a prescrição intercorrente. Aí o Aleph vai pedir apenas para ele ouvir a Fazenda Pública antes de decretar a prescrição e extinguir a ação e o crédito. Estão entendendo o que é prescrição intercorrente? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aí, gente? Eu achei a prescrição intercorrente mais simples do que o tópico anterior que a gente estava vendo. É porque eu não comecei. Parece que é mais bem definido. É porque eu não comecei a falar das decisões judiciais. Porque o problema, Carolina, é aquilo que eu falei para vocês. Em decadência e prescrição, o Poder Judiciário está atuando muito. Por quê? Porque as execuções fiscais entulham o Judiciário. Entendeu? Tem muita execução fiscal. Então, o Poder Judiciário ele vai, a partir do texto legislado, ele vai desenvolvendo teses que vão tornando a coisa um pouco mais complexa, entendeu? Então, veja bem, se você pegar a Lei de Execuções Fiscais e analisar o artigo 40, quer que eu ponha aqui para vocês verem? Posso até pôr aqui para vocês verem. Ó. Não custa nada, né? De repente, Lei de Execução Fiscal. Aqui, ó. Planalto. Aqui, ó. Artigo 40. Olha lá. O juiz suspenderá o curso da execução. Aí que é importante, hein? Não é suspender a execução, tudo bem? É suspender o curso da execução, ok? É que nem você não suspende a prescrição, você suspende a fluência do prazo prescricional. Então, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nesses casos, ocorrerá o prazo de prescrição. Suspenso o curso da execução, será aberta vista os autos à Fazenda Pública. Decorrido o prazo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor e encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento. Então, olha só, o juiz primeiro ele tem que ordenar a suspensão. Depois de 1 ano que o processo estiver suspenso, daí ele pode ordenar o arquivamento. E isso, é claro, se o devedor não for localizado, não acharem bens. Ok? Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional de 5 anos, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. A manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no parágrafo 4º desse artigo, será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de Estado da Fazenda. Ok? Então, vocês vejam aí que é muito claro a Lei de Execuções Fiscais. Não localizou bens, não localizou o devedor, o juiz suspende a execução por 1 ano. Após a suspensão de execução por 1 ano, o juiz não aconteceu nada no processo, né? Ficou parado o processo lá 1 ano.
não aconteceu nada, acabou a suspensão, não aconteceu nada, não. Ele manda arquivar. Se a Fazenda Pública provocar, desarquiva. Agora, se a Fazenda Pública não provocar, fica arquivado. Bom, 5 anos após a data do despacho que ordenar o arquivamento, nós vamos ter a prescrição intercorrente. Tudo bem? Não tem dúvida aí, né, pessoal? Nenhuma dúvida? Beleza. Bom, a Lei 11.051 é de 2004. Qual é o termo ACO? Termo ACO é termo inicial, tudo bem? Qual que é o termo ACO? É a decisão que ordenar o arquivamento dos autos. Beleza. Só que daí tem o STJ, em 2016, e olha que o STJ, veja como o STJ quer limpar as varas da Fazenda Pública. Ele edita uma súmula que fala o seguinte: em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual inicia-se o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Vocês acharam aí? O que mudou? O que mudou, gente? O que mudou, Hélio? O que mudou, Alexandre? Eu acho que aqui depende do arquivamento, né, professor? Não. Do juiz. O que mudou aí? O que mudou de 2004 para 2006, através da súmula? O que mudou, Hélio? Presta atenção, ó. Por isso que eu coloquei esse tracinho aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Antes do arquivamento. Estão me ouvindo aí? Eu não consigo ver mais ninguém. Vocês estão aí? Que caiu. Acho que caiu, professor. Tá voltando, pessoal? O que muda é que, depois de 1 ano, a decisão do arquivamento ela é compulsória. Ou seja, o juiz não precisa... Está me escutando? Estou escutando. Então, a decisão do arquivamento não depende mais da vontade do juiz, ela é compulsória. A Fazenda Pública, tomando conhecimento de que não houve, que não foi encontrado bens penhoráveis, arquiva-se, inicia-se automaticamente a suspensão. Pelo que eu entendi, é isso. Isso. Na verdade, gente, o que mudou aqui foi o seguinte, ó, presta atenção. Em 2004, através de uma interpretação literal da LEF, tá? Veja bem, fim do prazo de 1 ano de suspensão do curso de execução, não se inicia a contar o prazo prescricional de 5 anos. Porque para começar a contar o prazo prescricional de 5 anos, depende do despacho do juiz. Professor, está travando aqui, não estou conseguindo ouvir o senhor. Eu acho que deu uma travada geral aí, né? Professor, o senhor pode repetir, travou. Tá. O professor travou. Tá, então eu vou repetir, tudo bem? Olha só. Uma interpretação literal do artigo 40 vai dizer o seguinte, que o termo inicial para a fluência do prazo da prescrição intercorrente é o despacho que ordenar o arquivamento da execução. Agora, veio a súmula do STJ e fala o seguinte, não, eu não preciso de despacho ordenando o arquivamento da execução. Aliás, eu não preciso nem de arquivamento da execução.
Se o juiz suspendeu o curso de execução, fim do prazo de 1 ano da suspensão da execução, já começa a contar o prazo prescricional. Estão me entendendo a diferença? Sim, não depende mais desse despacho, né? Deu esse prazo de 1 ano, já cai no prazo prescricional. Exatamente. Se você interpretar a letra fria da LEF, você vai ver que o termo inicial para a fluência do prazo prescricional é o despacho que ordena o arquivamento da execução. O STJ vem e fala, não, o termo inicial é o fim do prazo de 1 ano de suspensão da execução. Ou seja, o juiz mandou suspender a execução. Porque o que acontece, gente? O juiz manda suspender a execução. Passa 1 ano, fica lá a execução largada lá, ninguém olha, a pública não fala nada, o juiz não fala nada, daí depois de 2 anos o juiz manda arquivar. Ou deve o STJ falar, não. O juiz mandou suspender a execução. Passou 1 ano, não aconteceu nada, começou a correr a fluência do prazo prescricional. Deu 5 anos fim desse prazo de 1 ano de suspensão do curso de execução, vamos ter pressão intercorrente. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, a pressão intercorrente vai se dar 6 anos após a data do despacho que ordenar a suspensão do curso de execução. Entenderam? Entendeu, Ieli? Mas, professor, pelo que eu estou entendendo também, não depende mais de um despacho. Não. Tem início automaticamente da data da ciência da fazenda a respeito da não localização do devedor. Ou da inexistência de bens. Não, isso aí é 2018. Depois de 1 ano, do prazo de 1 ano. Cheguei lá ainda. Tudo bem. Tudo bem. Não, então tá certo, é isso mesmo. Então, assim, pela súmula 314 do STJ, o termo a qual deixou de ser a data, porque olha como que muda, né? Pelo artigo 40 da LEF, a pressão intercorrente dar-se-á 5 anos após a data do juiz que ordenar o arquivamento da execução. Pela súmula 314, a pressão intercorrente dar-se-á 6 anos após a data do despacho do juiz que suspender a execução. Entenderam? Entenderam, gente? Tá? Então, essa é a súmula 340 do STJ. Só que daí, o que acontece? Nós temos milhares de execuções que estão correndo e a Fazenda Pública está correndo atrás para receber, está correndo atrás para localizar o devedor e não acontece nada. Então, manda ofício para a Justiça Eleitoral, manda ofício para a Junta Comercial, manda ofício para, sei lá, manda ofício para tudo quanto é lugar e não consegue localizar. Então, muitas execuções, tá? Elas têm andamento, só que todos os andamentos são infrutíferos. Tá, ok? Então, nós temos 2 situações. A primeira, que você não chega nem a citar o devedor. A Fazenda Pública entra com a execução e fica tentando citar e não consegue citar. Essa é uma situação. A segunda situação é quando a Fazenda Pública ajuiza a execução, cita o devedor, mas não encontra bens penhoráveis. Aí fica tentando piorar e não consegue piorar. Aí, veja só que magnífica a decisão do STJ, tá? Eu não coloquei aqui, ó, STJ, em sede de recurso repetitivo. Tá? Faltou colocar aqui o número do recurso especial aí, me desculpem, tá? Mas na internet facilmente vocês acham isso. Olha só, ele vai dizer o seguinte: a Fazenda Pública entrou com ação de execução fiscal. Tentou citar o devedor. Não conseguiu citar o devedor, o que o juiz vai fazer? Vai intimar a Fazenda Pública de que o devedor não foi citado. Nesse momento, já começa a contar o prazo de 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição. Então, veja bem. Fala, Francine.
Cortou? Travou de novo. Então, olha só. Presta atenção. Pela decisão do STJ em 2018, a partir do momento em que a Fazenda Pública ajuiza uma ação e é intimada de que o devedor não foi localizado, ela tem 6 anos para localizar o devedor. Se em 6 anos ela não localizar o devedor, prescrição intercorrente, que é 1 ano de suspensão e 5 anos do prazo prescricional. Estão entendendo? O que o STJ disse é o seguinte: a intimação da Fazenda Pública de que o devedor não foi localizado começa a fluir automaticamente o prazo de suspensão e prescrição intercorrente. Então, a partir de agora, a intimação da Fazenda Pública de que o contribuinte não foi localizado dá o start, é o termo inicial para a fluência do prazo prescricional. Só que aí eu diria que esse prazo é de 6 anos, porque é 1 ano de suspensão e 5 anos para interrupção da prescrição. Entenderam? Ah, não! Aí chegou 3 anos depois, localizou e citou o devedor. Perfeito. Citou o devedor? Citou o devedor, não tem problema. Mas e os bens? Ah, não tem bens. Então, a Fazenda Pública vai ser intimada pelo juiz de que não foram localizados bens. A partir do momento que intima a Fazenda Pública de que não foram localizados bens penhoráveis, começa de novo a fluir um prazo de 6 anos para a Fazenda Pública localizar bens. Se em 6 anos da Fazenda Pública não localizar bens do devedor, a execução vai ser extinta pela prescrição intercorrente. Entenderam a decisão do STJ ou não? Carolina? Francine? Francine, está me ouvindo? Hélio? Professor, esse final agora está travando bastante. Tá travando. Para mim também está travando bastante, professor. Então, vamos fechar e começar de novo? Está travando ainda? Professor, fala alguma coisa. Estou falando. Está me ouvindo? Tô. Agora voltou. Voltou. Agora sim, mas está travando bastante. Bom, eu vou tentar falar mais uma vez aqui. Se voltar a travar, vocês me avisem aí, tá bom? Tudo bem, gente? Posso continuar? Sim. Professor, é que deu uma travada aqui para mim e quando nos 3 anos, se você acha o devedor, mas não acha os bens, abre-se novo prazo de 5 anos, né? É isso. Eu vou explicar de novo para vocês. Tá. Vejam só. Pela súmula 314 do STJ, o prazo de prescrição intercorrente começava a contar da data... Aqui Travou de novo, tá né? travando de novo. Então eu vou parar aqui, vou derrubar e vou entrar de novo. Deve ser uma coisa na sua internet. Vou derrubar aqui e vou começar de novo. Beleza. Beleza, Tá professor. bom, professor.